Vamos para nossa primeira noite aqui na cidade do Panamá, oficial. Depois de meses percorrendo a América do Sul, cruzamos uma nova fronteira. E agora estamos oficialmente na América Central. O Panamá nos recebe com um calor intenso, estradas que cortam paisagens tropicais e a ansiedade de explorar um novo território. A cidade do Panamá surge no horizonte como um contraste perfeito entre o moderno e o histórico. Queremos conhecer seus arranha-céus, mergulhar na cultura local e, claro, ver de perto o lendário Canal do Panamá, um dos maiores feitos da engenharia mundial. Esse é o começo de um novo capítulo na nossa jornada rumo ao Alasca. E nesse episódio você vem com a gente para sentir toda a emoção dessa chegada. Chegamos no Casco Viejo e botamos a moto aqui no meio da praça, não sei se pode, mas... Acho que sim, tem outro motociclista do lado, tá tudo certo. Tem um motoqueiro aqui, então vamos passear. Casco Viejo é onde o Panamá conta sua história. Entre ruas de pedra, casarões coloniais e o som da cidade ao fundo. Passado e presente se misturam. Aqui cada esquina tem charme, cada detalhe tem memória. A gente segue explorando, sentindo a alma desse lugar. Atrás de nós é a Basílica Metropolitana de Santa Maria. Linda, linda. E é uma mistura, né, de uma coisa um pouco mais antiga e uma arquitetura um pouco mais moderna ao lado, as torres. Eu acho que as torres foram reformadas, né? Os espanhóis começaram a construção dela em 1510. É um dos patrimônios históricos mais preciosos aqui do Panamá. A título de comparação, né, o Brasil foi descoberto em 1500 e ela foi construída em 1510. Então olha quanto tempo faz que ela já está aqui. Tá linda. Continua linda. Nos tempos coloniais, os moradores de Casco Viejo tinham um jeito inusitado de lidar com um problema bem comum, o esgoto. Como não havia sistema adequado, o jeito era usar um método nada sofisticado, mas muito eficaz. Simplesmente jogavam tudo pela janela. Sim, ao anoitecer era muito comum ouvir gritos de aviso. Água vá! Um alerta de que era melhor não passar por ali, naquele momento. Quem não prestava atenção, bem, acabava levando uma surpresa nada agradável. Hoje as ruas charmosas e os cafés aconchegantes fazem Casco Viejo um lugar sofisticado e turístico. Mas é curioso pensar que séculos atrás, caminhar por ali sem olhar para cima podia ser um risco real. Comer no Panamá é bem caro. A gente saiu um pouquinho do centro turístico, veio aqui num lugar com mais. E vamos comer um pratão aqui. Já que é para pagar caro, $20. Um prato aqui que a gente vai compartilhar. Vem lagostim, peixe, arroz de coco, salada. Só faltou patacom. Ah, é verdade. Querida! Terminando a nossa primeira noite aqui no Panamá. Sorvetinho em frente ao posto. Tô preocupado com os preços aqui no Panamá, assustarem. O negócio aqui é caro. Eu tive que dividir prato. O luxo do dia vai ser um sorvetinho aqui, porque é muito quente. E o sorvete tá o preço parecido do Brasil, então valeu. A cidade pra nós lembrou muito Balneário Camboriú. Uma versão muito maior, obviamente. Mas lembrou muito, questão de prédios e tal. E estamos nos sentindo bem seguros, né? Por onde estamos andando. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Amanhã vai ser um outro dia com mais comida e mais gastos.
Não, amanhã é dia de dieta total. Jejum intermitente de 24 Eu ia horas. falar só água, mas a água também é cara. É difícil. Água é mais cara que a cerveja. Exato. Galera, a vida do motociclista tem dessa. Estávamos indo pro canal do Panamá para ver os barcos e tal. E começou uma baita de uma chuva. Obviamente a gente está sem a roupa de moto. Estamos aqui esperando no posto para ver se passa, ver se melhora um pouco a chuva. Porém, não tem sinais de melhora. Aqui no Cesta, colocar a capa. A chuva veio rápido e forte, mas passou. Capa de chuva colocada, motor ligado e seguimos. Agora a estrada nos leva a um dos lugares mais icônicos do mundo, o Canal do Panamá. A ansiedade cresce, a expectativa aumenta, estamos cada vez mais perto. Deu certo, secos. Acabou a chuva na metade do caminho, deu uma aliviada, deu pra trocar, tirar a capa assim, se molhar, e agora parece que a chuva voltou. Então aqui estão abrindo ainda, acho que não abriram. Estão abrindo aos poucos. Estava passando um navio gigante agora ali, a gente queria ver, mas não sei se a gente vai conseguir ver o outro. Seja tudo cronometrado, tudo certo. Deu certo. Quantidade de gente aqui, né, pra ver o Canal do Panamá. Você vem aqui querendo ver o Canal do Panamá, só vê o canal dos outros. niveles de agua se igualaron. Repetiremos la operación, bajará los últimos 9 metros en la cámara inferior para su salida al Pacífico. Unas 7,5 milhas más al sur abandonarán las aguas del canal. Olha o tamanho desse navio aqui. Esse é um navio para transportar veículos. São aproximadamente 4.500 carros ali dentro. Olha o tamanho dele. Do outro lado, não dá para ver, é o canal novo que inaugurou em 2016. Esse canal foi projetado pelos franceses. O mesmo engenheiro que projetou o canal de Suez, a mesma empresa que fez o canal de Suez, começou a fazer esse canal aqui em cerca de 1880, mas devido ao clima e muita doença, muita gente morreu, a empresa quebrou. Depois, com a independência do Panamá sobre a Colômbia,
com financiamento americano. Os americanos conseguiram a independência do Panamá e aí os americanos começaram a construir o canal. Essa parte até 1999, quem nascia à margem do canal, acho que aproximadamente 2 quilômetros para dentro, quem nascia aqui era americano, tinha cidadania americana. Em 1999 ele foi devolvido. O motor do navio ele fica praticamente desligado ou no ponto morto. O que movimenta o barco dentro do canal são esses carrinhos que ficam na lateral do navio. Tá vendo? Eles rebocam o navio até essa parte, onde fecham as comportas, essa água desce, abre a comporta e segue a viagem. Além de transportar, ele locomoveu o navio até aqui. A mula protege o navio, né? Ele evita que bata e protege também o canal. Y allá a la izquierda estará subiendo el nivel de agua, transfiriendo agua de derecha a izquierda, funcionando como un gigantesco elevador de agua. Now friends, take a look. Essa é a opção mais rápida e econômica para atravessar entre o Atlântico e o Pacífico. Dura em torno de 10 horas e o valor médio de uma embarcação é 400 a 600 mil dólares. Se o barco preferir, o comandante preferir dar a volta pelo sul da América do Sul, levará em torno aí de 23 a 25 dias e o custo de mais de $1 milhão. Ou seja, o canal é a melhor opção. Chegando aqui, quando a gente estava chegando de avião, deu para ver muitos navios esperando para fazer essa travessia. Engarrafamento, né? Engarrafamento, exatamente. Agora a gente vai ali ver um filme que conta melhor sobre a história daqui do Panamá. De manhã, para quem está vendo de manhã, está pegando o pessoal os barcos que vêm do Pacífico para o Atlântico. E na parte da tarde são os barcos que vêm do Caribe, no Atlântico, para o Pacífico. Essa é a hora. E para quem tem curiosidade de saber o valor do pedágio, uma embarcação pequena como um veleiro, um catamarã, custa entre $2.500 a $6.000. Um barco como esse que passou agora aqui, o azulzão ali, esse barco ele paga em torno de $400 mil. E o recorde, o pedágio mais caro aqui, foi de $1 milhão, que passaram do outro canal, num canal mais novo, com muitos contêineres. E o pedágio mais barato foi um francês que atravessou o canal a nado, pagou 36 centavos de dólar, em 1936, alguma coisa assim. um crocodilo. Um crocodilo. E o valor da mula custa em torno de $3 milhões, produzido pela Mitsubishi e Kawasaki. Curiosidade é a extensão do canal, do Atlântico até o Pacífico, em torno aproximadamente de 80 quilômetros. São 79 quilômetros e 333 metros, arredondando 80 quilômetros. O canal do Panamá feito com sucesso, tranquilidade, vale muito a pena o passeio. O cinema lá dentro vale a pena assistir, né, sobre a história do canal. E é um soninho. Nós pagamos $17 pra entrar e pra fazer esse cinema. O cinema é junto, não tem como pagar separado. Tem outra opção. Você consegue não ver o cinema, exatamente, mas você tem que pagar por ele. Mas show de bola, foi muito legal. Mais uma obra também, Leonardo da Vinci. As
reclusas, as comportas é do Leonardo da Vinci. Isso. E outra coisa foi um projeto de um francês, esqueci o nome dele agora, que projetou o canal de Suez, mas aqui foi diferente, foi um americano, ele deu uma trabalhada melhor. Em vez de cavar, ele represou a água e fez com a própria força da água o lago artificial. Bem interessante. E aqui no Panamá eles têm que cuidar muito bem da natureza, porque por causa da água da chuva que enche o lago Miraflores, que é possível fazer esse transporte dos navios. Ou seja, se não tem chuva, não tem lago, não tem canal do Panamá. É isso aí. Agora vamos até a Isla Flamengo. Aí, ó. Sol. Vaya folclórico, oye, disculpa la tardanza y los dolores de cabeza, ¿sabes? Agradezco tu paciencia y esta gran oportunidad. Nos despedimos do Canal do Panamá, deixando para trás uma das maiores obras de engenharia mundial. Mas a aventura continua. Agora seguimos para a Isla Flamengo, um refúgio à beira do Pacífico, onde a cidade encontra o mar, a brisa nos convida a desacelerar, melhor, acelerar. É hora de explorar um novo lado do Panamá. Embora hoje seja um destino turístico, conhecido por suas marinas, restaurantes, vista incrível do skyline da cidade do Panamá, a Isla Flamengo teve um passado estratégico. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela fez parte de um conjunto de ilhas fortificadas pelos Estados Unidos para proteger a entrada do Canal do Panamá. A área foi equipada com canhões, bunkers, para defender a região de possíveis ataques inimigos. Depois que a base militar foi desativada, a ilha passou por transformações, e com a construção da Calçada Amador, uma estrada artificial ligando várias ilhas, tornou-se um dos pontos mais visitados da cidade. Hoje, ninguém imaginaria que esse lugar paradisíaco já teve um papel de defesa tão importante. Agora vamos comer aqui, ó, uma surra de glicose. A paçoca de morango e chantilly. Boa? Rico? O que foi, mozão? O que foi? Fala aí, o que você falou? Como a gente é pobre, tudo em dólar aqui no Panamá. Eu já rodei 3 vezes esse shopping aqui procurando uma comida honesta. Deu um problema, a gente vai ter que comer dobrado, que eu cansei. Tô com mais sede ainda. E é $1 caro, é caro as coisas aqui. Por exemplo, no Equador é dólar também. Só que você conseguia fazer uma refeição muito boa por $7, $6. Sim, quando você pagava $10 era uma baita de uma refeição. E aqui você paga $10 num frango frito. Em 4 pedacinhos de asinha frita. É tudo do Panamá. Poder ganar la jugada, el bienestar está en poder saltar esa pared que nos impide una esperanza. Si algo nos desafía y nos quiere desintegrar,
Viemos dar uma voltinha aqui na orla da cidade do Panamá. Tá um sol que tá puxado. Nossa intenção é fazer hora aqui, porque a gente vai mudar de hotel, a gente conseguiu mais barato e o check-in é às 3 e são meio-dia agora. A gente deixou as coisas no hotel onde nós estávamos e agora a gente tá esperando dar a hora para começar o outro check-in. Enquanto isso a gente vai tentar subir o drone e entender um pouco mais dessa cidade bonita aqui. Cidade limpa, segura, bem organizada. Impressionante. Essa área aqui onde nós estamos, que é a orla, tem bastante gente fazendo exercício. Essas horas não, né? Porque o sol não ajuda. Mas ontem à tarde Mas tinha à quando tardinha. Nossas mãos. Essa verde aqui, 5,10. Acertei. Eduardo falou 8, falei 5. A mochilinha tá com então 4,90. Quanto você acha que tem aqui? 5. 3,90. Acertou nada, ferrou 1 quilo. Essa aqui tem mais de 10. Tem 11,5. 14. Nossa, muito melhor que você. Agora vai ficar faltando as fritas que estão dentro do baú. Amanhã depois a gente pega. Esse aqui é o total até então, 23.400. Your eyes all night under the covers. Your place, my place, it doesn't matter. No one has to know. We'll keep it on the low. Round and round we go. Falling for you, feeling your skin, the night's getting colder, falling, holding, it's getting better. No one has to know. Round and round we go, falling for you. Nós já passamos por muitas igrejas, né? A gente está aqui na cidade do Panamá. E essa surpreendeu pelo retábulo de ouro, impressionante. Esse é o mais impressionante que nós vimos passando por Peru, Colômbia, Equador, Chile. Esse realmente impressiona pela quantidade de ouro. Your eyes all night under the cover. O retábulo é todo feito em madeira, né? E todo pintado em ouro. E algumas esculturas estão em madeira, como o retábulo, mas tem outras esculturas em porcelana, como a santa. Ela está em porcelana. É impressionante.
uma cola preciosa, Igreja de São José, construída em 1737. Olha. Fazendo aqui uma observação, que agora é um domingo por volta de meio-dia, nós viemos na sexta-noite. Isso, A gente veio primeiro sexta-feira à noite aqui no Casco no Viejo. Casco Viejo e agora no domingo meio-dia. Como tá cheio. E vê muita gente de fora. Você, É só turista. Só turista. Você ouve muito mais inglês do que o próprio espanhol. É bem interessante isso também. E a melhor maneira para vir o Casco Viejo nesse calor não é andando, é em moto. É, tá 33, 34 graus. Tá muito quente. Tá bem quente. Arquitetura Espanha, Itália e França. Fala aí de novo. Aqui temos 3 tipos de arquitetura: a espanhola, a italiana e a francesa. Também? También. Que lindo! Y yo recibí años más tarde otro argentino que dio la vuelta al mundo Wow. en una onda. Tú tienes que saber de la historia de este hombre. Sim, que lindo! ¿Nunca escuchaste hablar de él? Como se llama? No me puedo acordar el apellido de este muchacho. Um argentino também? Ah, argentino que dio la vuelta al mundo en onda. En una onda. Sim, Alasca, depois para a Europa. ¿Cómo lo vas a cruzar a Europa? É com um aéreo de Canadá hasta França Ah, ok. e depois em moto pela África e Ásia. Muy bien. Sim, de Brasil, de Argentina, Bolívia, Chile, Claro, Paraguai. claro. Suerte. Gracias. ¿Eh? Alberto. Alberto, muito bem. Mucho gusto. Your eyes all night under the covers. E à frente é o convento Santo Domingo. E hoje, como é domingo, dia propício para vir visitá-la. Em moto, melhor ainda. Quer montar na moto? Hã? Estamos aqui em uma das vielas do Casco Viejo. Essa aqui foi a segunda cidade aqui na cidade do Panamá. É o segundo lugar de base, né? Como se fosse um forte. Porque Panamá Viejo foi invadido, onde ficam as ruínas. A gente vai mostrar para vocês um pouquinho das ruínas. Foi saqueada, incendiada pelos piratas. E aqui eles conseguiram proteger um pouco mais da pirataria, né? Tem uma barreira grande de pedra, coral, então os navios não conseguiam chegar aqui dos piratas. Embora tenham feito aqui, mesmo assim, Casco Viejo também sofreu com pirataria, com incêndios, tentando destruir. E aqui seria a parte do muro. E esse aqui é dos poucos muros que restaram, esse e do outro lado lá também. Aqui já é a praia, lá um muro para proteção contra os piratas e os invasores. Casco Viejo sobreviveu esse tempo todo e agora a gente pode vir visitá-lo. Tivemos o privilégio de conhecer. E foi trocada do Panamá Viejo porque lá não tinha esse muro ao redor. Então toda hora era saqueada, era invadida. Aí eles deixaram lá. Fica o quê? Uns 20 minutos daqui? É uns 7 quilômetros daqui mais ou menos. Mas para dentro como se fosse para dentro da Bahia, né? Aqui do Panamá. Aí trouxeram pra cá e fizeram todo o muro ao redor pra tentar proteger exatamente das invasões e saques que tinham naquela época. Muito pirata. Aqui vivia Jack Sparrow. Your eyes all night under the covers. Your place, my place, it doesn't matter. A gente está aqui na Praça de França. Aqui é um monumento, um obelisco, onde representa esperança e fé, em homenagem aos franceses. É
homenagem ao iniciador do projeto do Canal do Panamá, o projeto falido. Então, é uma maneira que o Panamá teve de homenagear a França pelo início do projeto. E tem esse obelisco aqui com galo, que é o símbolo da França. É isso aí. Então, Ah? mostrar o galo. Falling, holding, it's getting better. No one has to know. Keep it on the low. Round and round. A muralha do Casco Viejo, também conhecido como Antigo Panamá e São Felipe. Aqui, essa cidade, Casco Viejo, foi construída em 1673, depois que Henry Morgan, o pirata, destruiu Panamá Viejo, incendiaram, e aqui eles se sentiram mais seguros e construíram. Outra curiosidade, em 1997, ela teve o título, né, concedido pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. Isso aí. Ah, e o Panamá Viejo fica lá naquela ponta pra lá. Fica atrás daquela ponta, né? Atrás dos prédios, na verdade. É, bem atrás dos prédios. É. E aqui em volta tem como se fosse uma perimetral, um arco rodoviário, uma ponte. Tá até baixa agora, né? Verdade. Tá bem baixa, dá até pra pegar uma prainha, tá valendo a pena. E aqui é a Pan-Americana. Aqui você atravessa a ponte da América, que dá pra ver daqui, que é onde liga as Américas. E ali a gente vai sentido ao Alasca. Olha. E ali ela passa por cima também do Canal do Panamá. Outra curiosidade é sobre a bandeira do Panamá. É uma bandeira do tamanho mais ou menos de uma quadra de futebol de salão. Uma bandeira bem grande. E ali ficava a bandeira dos Estados Unidos até 1999, onde os Estados Unidos devolveu a administração e também o território em volta do Canal do Panamá para os panamenhos. Quem nascia daquela bandeira até o Canal do Panamá, onde a gente está vendo a ponte, era considerado americano, até 1999. Pegamos agora uma chuvinha, mas ó, choveu tão pouco e tá tão quente que já secou o chão todinho. Jesus! Chegamos à cidade do Panamá com as expectativas altas e saímos com memórias ainda maiores. Exploramos suas ruas históricas, sentimos a grandiosidade do canal e nos deixamos levar pelo ritmo desse lugar que conecta o mundo. Mas nossa jornada não termina aqui. Agora o olhar está voltado para o norte, para as próximas estradas, os desafios e as descobertas que ainda nos esperam rumo ao Alasca. Obrigado por chegar até aqui. Nos vemos no próximo destino.